Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveitando que estão em pé, abram suas Bíblias. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Se puderem colocar na tela, capítulo 4, versículo 11 e 12, na Bíblia, na linguagem de hoje, eu gostaria, se for possível, na Bíblia, na linguagem de hoje, se tivermos aí. Bom, 1 Tessalonicenses 4, versículo 11 e o 12. E procureis viver, nessa tradução, vamos ler aquela, procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Versículo 12. Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão, e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Amém. Podem se assentar, amados. Estava à tarde, orando e meditando, o que compartilhar com vocês? Porque esse momento da ministração da palavra, eu diria que é um dos momentos mais importantes do culto. Por quê? Não porque vai pregar, é por causa da poderosa palavra de Deus. Ela é tremenda. Quantos aqui acreditam que a palavra de Deus é 100% inspirada? Levanta a sua mão, eu queria te ver. Bom, ser cristão e não acreditar que ela é inspirada, eu ia pedir para você se entregar para Jesus de novo, né? Essa é a realidade. Porque tem alguns que não acreditam. Ah, mas tem uma parte assim, tem isto. Por quê? Porque nós temos a capacidade de selecionar o que nos agrada. Todos nós somos assim, eu não sou diferente. Até que Deus vem e me aperta. Fala, filho, isso aqui você precisa aprender também. Tá bom, pai. Veja, me lembro uma vez que eu tentei pregar numa igreja sobre algo que eu não estava vivendo. Deus me chamou a atenção e eu tive que me entregar para Jesus de novo na frente de todo o povo. Porque saiu toda a palavra que estava na minha mente e eu não tinha nada para falar. O povo ficou olhando para mim, como quem diz, e aí? Aí eu disse, eu tenho que confessar para vocês. Veja, eu estava querendo ministrar alguma coisa que não tinha nada a ver com a Bíblia. Veja, e Deus tirou tudo da minha mente e falou que eu tenho que me entregar para Jesus de novo. Isso mesmo, coisa radical. E eu me entreguei para Jesus novamente. Já era pastor, era um templo muito grande aqui em São Paulo, que eu fui ministrar. Veja, pus o microfone aqui, falei, eu vou descer, eu vou me ajoelhar lá no corredor, e gostaria que vocês orassem por mim. Eu estou me entregando para Jesus de novo. Coisa de louco, né? Coisa de louco. Pus o microfone, desci. Quando eu ajoelhei, eu pedi, levantem as mãos e orem por mim. Quando o povo levantou a mão, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. A glória de Deus veio por nós, para nós. E aí eu voltei para o púlpito e disse, então, Jesus, agora que é para pregar? Eu disse, nada. Só cita a minha palavra. São João 3,16. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. Você pode glorificar o Senhor? Você pode glorificar o Senhor? Bata palmas, glorifique ao Senhor também com a sua voz. Deixa ele ouvir sua voz. Como é um culto onde tem empreendedores, não necessariamente só de empreendedores, eu fui estudar um pouquinho a palavra empreender. A palavra empreender é decidir, realizar, tarefa difícil e trabalhosa,
tentar e nunca desistir. E é uma travessia arriscada. Isso que é empreender. Então, decidir, realizar. Bom, não é fácil empreender. Ainda mais num país como o nosso, que muda tudo tão rápido. Né? Muda o governo, muda tudo. Entendeu? Mudam as leis. Então, vamos transformar isto para o sentido espiritual. O que Deus espera de cada um de nós? Que sejamos empreendedores espirituais. Que, de preferência, façamos um balanço diário. Como é que foi o seu dia? Como é que foi o seu dia hoje? Você adorou a Deus algum instante, com alguma ação, alguma atitude? Você falou de Cristo para alguém? O que fizemos esse dia? Daí minha esposa testemunha, onde eu estou, veja, se eu encontro oportunidade, se eu não encontro, eu crio oportunidade, falo de Jesus. É no elevador, contra alguém, deixa, Deus te abençoe, a pessoa já fica olhando, daqui a pouco fala, olha, não, só quero que você tenha um dia abençoado. Daqui a pouco a pessoa começa a se abrir. Realmente o meu dia não está bem. Então, foi Deus que me colocou aqui. Para te dizer que Ele quer transformar o teu dia. Pronto, estou evangelizando. E não dá para parar de fazer isso. Por quê? Ou as cordas do nosso coração, como disse o salmista, vibram quando a gente se lembra de quem somos para Cristo, ou então temos que se entregar para Jesus de novo. Essa é a realidade. Porque não dá para ser cristãos, veja, sem esse fogo, sem essa chama de Deus. Não dá. O mundo vai simplesmente nos engolir. É todos os dias. É ataques todos os dias. É na família, é no trabalho, é no trânsito. É ataques todos os dias. E nós fomos chamados para o quê? Para empreender na obra de Deus. Empreender o quê? Empreender, mostrar ao mundo que vale a pena ser salvo. Uma vez um irmão disse assim para mim, né? Eu ficava na porta da igreja, recebendo, e aí eu abracei, sorri com ele, enfim, e eu beijei o rosto dele. Espera aí, pastor, que loucura. É isso mesmo, beijei, ao ósculo. Enfim. Aí ele abriu um sorriso quando eu beijei. E ele disse assim, posso lhe dizer uma coisa, pastor? Eu cheguei muito mal na igreja. Eu nem viria hoje. Estou muito abatido, triste com tantas coisas. Mas esse beijo mudou todas as minhas emoções. Porque eu sei que é isto que Cristo quer de nós. Que a gente ame sem precedentes, seja quem for. Então, que essa noite o Espírito de Deus possa marcar a sua vida. E você sair daqui com desejo de empreender, sem medo, de empreender. Mostrar para o mundo que você é um cristão vivo. Que o Espírito Santo está dentro das nossas vidas. E nada pode tirar. Isso é empreender, isto é ter coragem. Isso é realizar. Quando? Todas as horas. Todos os momentos. Estava no restaurante, que agora em Santo André, na hora do almoço, veja, e uma bebezinha, uma criança, uma menininha, não era tão bebê, já talvez tinha um aninho, brincando, e olhando para mim. O pai estava ali, e aí eu sorri para ela. Né, amor? Ela sorriu para mim. O que diz sobre um sorriso de uma criança? Né, mães? Né? Sorriso de uma criança traz vida. Sabe o que Cristo gostaria? Que nós tivéssemos sorrisos constantemente, independente dos teus problemas. Por quê? Quando você sorri no meio dos problemas, você está dizendo assim, Deus, todos esses problemas estão entregues nas tuas mãos. Eu vou sorrir porque os problemas não vão tirar a minha alegria, porque a minha alegria não tem nada a ver com os problemas. Isso é empreender, isso é ter coragem.
de investir verdadeiramente no Evangelho. E não escapamos disso. Quando o irmão falou do diamante, então a minha esposa até diz, conta a experiência do diamante. Eu tive a oportunidade de visitar uma mina de diamante, uma das maiores de toda a história, chama Kimberley, na África do Sul. E me convidaram para ir ver aonde eram extraídos os diamantes. 3,2 quilômetros para baixo da terra. Tudo bem? 3.200 metros para dentro da terra. Descemos lá, e ele com uma pequena machadinha foi, pediu até um funcionário experiente mostrar onde tinha uma provável pepita de diamante, e foi aos cuidados, com cuidado, até tirar. E ele disse, me acompanha, que eu vou te mostrar como nós trabalhamos o diamante. Levou para o laboratório, e pegou outros diamantes e foi trabalhando para arrancar até deixar o diamante com brilho. Aí ele disse assim para mim, veja, eu não posso testar a pureza do diamante batendo nele. Porque se eu bater, ele vai esfarelar, ele vai quebrar. E aí sim é que não vai ter mais valor nenhum. Mas eu posso jogar o diamante na água. E aí sim eu vou detectar e vou alcançar a melhor pureza para ter o melhor valor. E eu expliquei lá no evento. Água simboliza toda a palavra que sai da boca de Deus. Quanto mais o diamante da tua vida estiver debaixo da água da palavra, mais as nossas vidas estarão purificadas. E o mundo não conseguirá contaminar e tirar o brilho de Cristo da nossa vida. Você pode virar para o seu irmão ao seu lado e dizer, ei, você tem o brilho de Cristo. Não deixe nada roubar esse brilho de Cristo da tua vida. O mundo tem que saber que Cristo está em nós. Isso é empreender. Isso é ter coragem de realizar. Eu disse um dia numa igreja, falei, Deus não tem agentes secretos. Sabe aquele cristão, estou aqui, pastor, no meu lugar. Enfim. Se alguém me vê... Não, Deus não tem agentes secretos. Eu falava de Jesus na universidade. Nunca conseguiram tocar em mim. E aí, por quê? Porque eu não estava brincando. Eu estava falando do meu rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Veja, ninguém pode te tocar quando você tem coragem de deixar o brilho de Cristo a cada dia mais contaminar as pessoas com quem você convive. Não podem te tocar. Essa é uma realidade. E eu não sou diferente de ninguém de vocês aqui. Ninguém, eu sou igual a vocês. Tenho as minhas falhas. De vez em quando essa minha linda tem que chamar, ei, vem cá. Não é assim, maridos? Não é assim, pastor? Vem cá. Lembra o que você fez? Olha o que você falou. Aí disse, meu Deus, pode me perdoar? Sim, mas você vai ter que ir lá pedir perdão para aquela pessoa também. Vai doer? Vai. Só que quando você tem coragem de empreender, o Espírito de Deus não se retira de nós. Então, diz assim, está lá em Efésios 5, e o versículo 15. Pode colocar aí. Põe na Bíblia Viva. Efésios 5, versículo 15. Diz assim, portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Está na Bíblia, na linguagem viva. Então, portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Olha agora, olha aqui à frente. A Bíblia não está dizendo assim, portanto, olhem para os outros cristãos e analisem como eles estão vivendo. Não diz nada disso. Está assim na sua Bíblia? Não. O que está aí na sua Bíblia? Me ajuda. Fazer o quê? Presta atenção e olha para a sua vida. Como é que está a nossa maneira de viver? É uma maneira derrotada, como o mundo vive? Ou é uma maneira vitoriosa, como habitantes do céu vivem? Isso. Deus sempre me colocou em situações de desafio, sempre. E eu aprendi a viver com desafios.
Desde menino, desde criança. Vovô me colocava em situações de desafio. Ele mandava eu orar, tinha 6, 7 anos, e orava em alemão com ele, lá no meio do sítio, aqui em Santo André. E aí, eu dizia, mas vovô, eu vou orar? Ele disse, é você. E aí, um dia eu disse assim para ele, mas será que Deus vai ouvir a minha oração? Coisa de criança. As lágrimas correram dos olhos dele. Ele disse, não só vai ouvir, como vai te abraçar. Então receba essa palavra profética. A hora que você se dedica a buscar ao Senhor, Ele está lá do teu lado e vai te abraçar. Imagina quando Deus abraça alguém. O que pode atingi-lo? Nada, nada. Já tentaram tirar minha vida. Já me perseguiram de tudo quanto é jeito que você possa imaginar. Por quê? Porque eu falava de Cristo. Na universidade. Universidade, veja, eu ficava lá, é como se eu tivesse contaminado. Durante o intervalo, tocava minha flauta, eu lia a Bíblia lá numa grama. Ninguém ficava aquela roda assim, tudo vazio. E aí alguém dizia, não chega lá não. Ele é um crente louco. Tem mais algum crente louco aqui nesta noite que pode glorificar ao Senhor? Ei, o Senhor nos salvou, nos tocou, nos transformou e nós acreditamos que vamos morar no céu. Somos loucos mesmo. Para quem estava lá no evento, nós acreditamos que em 70 milissegundos todas as pessoas que conhecem a Deus, que morreram e que vivem, vão ser transformadas. Nós acreditamos que já tem uma mesa preparada para nós. Nós acreditamos que já tem casa para nós pronta. Nós acreditamos que tem um novo nome, porque esse nome não é o nosso. Está na pedra branca que nós vamos receber diretamente de Cristo e dizer, este é o teu nome. Entre, sejam bem-vindos, filhos. Imagina, olha o que nós acreditamos. Pensou a nave espacial para levar essa gente toda, pastor? Eu calculava a força de empuxo de turbina de avião. Era um cálculo complicadíssimo. Eu tinha que saber quanto peso ele ia ter que carregar e tirar do solo para vencer toda a atração da gravidade. Se eu errasse o cálculo, eles iam construir todo o foguete, ou construir aquele equipamento, e ele não ia ter força para tirar, veja, principalmente fora da estratosfera. E dar o ângulo certo para ele não ser fulminado. Então, imagina isso. Aí eu dizia, bom, me fechava no quarto, pedia a minha esposa, não deixa as crianças entrar, veja, e pede para eles ficarem quietos. Bom, pedi para a criança ficar quieta. É impossível, não era assim? Veja, aí a minha esposa até tentava. Daqui a pouco eu via, né, um cantando, o outro gritando, enfim. E sabe o que eu descobri? Quanto mais difícil era o cálculo, eu só acertava quando tinha alguém orando, outros hinos cantando, pessoas tocando e eu louvando. E aí eu não errava o cálculo e tinha certeza, porque era a mão de Deus. Veja, você não sabe, mas Deus sabe tudo. Essa é a diferença. Então, a melhor concentração é quando a gente se concentra com o céu. Porque é você e o céu, e ninguém mais. Veja, ele te fecha, ele te bloqueia, ele te dá uma comunhão direta com o céu. Então, o versículo é bem claro. Ele diz assim, portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não é prestar atenção na maneira dos outros viverem. A gente gasta um monte de tempo prestando atenção na maneira dos outros viver. É assim. Esquecemos de prestar atenção na nossa maneira de viver. Há muitos cristãos preocupados como os vizinhos vivem. Quando mudamos para Timbó, veja, os vizinhos ficavam, sei lá quantas horas, às vezes até 24 horas. Tinha um deles que ficava 24 horas, sabia a hora que chegávamos, saía, entrava. Veja, se tivesse falado mais alto, veja, com que chegava, quem chegava em casa. Era tremendo. Timbó era uma cidadezinha pequenininha. Veja. E nós éramos a atração da cidade. Imagina isso. Já pensou? Você quer saber de uma coisa? Você quer ouvir uma palavra que esclarecedora? Eu estou olhando aqui para um monte de pessoas que são atração nesse planeta.
Você é uma atração. O inferno está de olho em você. O céu está de olho em você. As pessoas todas ao teu redor estão de olho em você e querem ver Cristo em você. Quero ver se é verdade o que nós falamos. Querem ver se aquilo que nós estamos pregando e estamos ensinando, a gente acredita e vive realmente aquilo. É assim. É no trabalho, é na escola, é nas conduções, é no trânsito. É em todos os lugares. Vocês já devem ter ouvido, tem um testemunho aqui em Santo André, na estação, que ministrávamos toda a madrugada de sexta-feira. Meus filhos vinham junto comigo, principalmente meu filho do meio. Veja, os jovens, saíamos pregando o evangelho debaixo das pontes, trazendo café, veja, e café com leite e pão para os pedintes. E quantas vezes não levávamos os pedintes para a igreja, nós dávamos banho neles. Eu cheguei a raspar fezes, que estava seca já na perna de um deles. Veja, há muito tempo, fezes, que secou. Esfreguei até sair. Dávamos comida, trazíamos para o culto, pastor. Comprei cadeiras todas especiais, colocamos na frente, tudo almofadada. E comecei a incomodar os crentes. Um deles disse assim: ei, o pastor Daniel está transformando a igreja num monte de pedinte. Na hora do apelo eu entrava no meio daqueles pedintes e via a glória de Deus. E quando vinha o convite, eles começavam a se entregar para Jesus. Passava algumas semanas, já quando eu recebia eles na porta, já estava com a família, já tinha voltado para a família. Já outros traziam a carteira profissional. Pastor, eu já consegui um emprego. É verdade tudo aquilo que o senhor falou. Se eu voltasse para Jesus, se eu entregasse a minha vida, que Deus ia mudar a minha vida, a minha casa, a minha família. Cheguei a pregar o evangelho para um homem que ia se matar, desceu do trem. Deus falou: vai, diz para ele que não precisa morrer. Eu disse: quem falou para o senhor que eu vim aqui para me matar? Eu disse: meu Deus. E ele começou a chorar. Ele disse: o teu Deus então me conhece. Ele não só conhece, veja que ele me falou até o teu nome, de tanto que você é especial. Ele disse: o que eu preciso fazer para mudar de vida? Eu disse: se ajoelha, no meio da calçada, aqui na estação em Santo André, no trem. Se ajoelhou, orei com ele, ficou em pé. Veja, eu disse: eu posso ligar para a sua família para vir aqui te buscar? Ligamos para a família dele. E o filho atendeu, toda a família crente, só ele, numa situação terrível. Veja, por isso pensando em se matar. Aí o filho ouviu, falou: estou aqui com teu pai. Puxa, algum problema que ele causou? Não, não tem problema nenhum. Vocês podem vir buscar ele aqui. Ele acabou de se entregar para Jesus e disse que quer mudar de vida e quer realmente ser alguém, veja, que realmente gere honra dentro do seu lar. Passou 2 anos, estava lá na mesma estação. Vem um homem, pastor, tudo de terno, com a Bíblia na mão, veja, e me cumprimentou, disse: o senhor não me conhece? Não, não me lembro de você. Eu sou aquele homem há 2 anos que veio aqui, que eu ia me suicidar. E Deus falou para o senhor que ele não precisava morrer, que eu não precisava morrer, porque Deus já tinha morrido por mim. Veja, estou voltando da igreja, estou glorificando ao Senhor. Eu quero começar também a evangelizar aqui da sexta-feira de madrugada. Eu disse: seja bem-vindo. Trabalhou conosco, ganhou tantas vidas para Jesus. Só Deus pode fazer uma coisa dessa, transformar um homem que queria se matar em agora um servo de Deus que adore. Então, a Bíblia diz assim, portanto, preste atenção na sua maneira de viver, não na dos outros. Aí, na tradução, na linguagem de hoje, diz assim: e não viva como os ignorantes, mas como os sábios. Bom, eu escrevi aqui como Einstein falava. Quem são os sábios? Sábio é aquele que sabe que não sabe de nada. Esse é o sábio. Se você e eu pensarmos que sabemos de alguma coisa, aí Einstein falava, né? Ele é o sabido, né? O sabido pensa que sabe um monte de coisa. O sábio sabe que não sabe de nada. Quanto mais você aprende, mais você descobre que não sabe nada. Então, porém, por isto, que quanto mais você aprende, mais você lembra
que você precisa de Jesus. Porque sem Ele não dá para pensar, não dá para caminhar, não dá para viver, não dá para trabalhar, enfim, não dá para crescer. Sem Ele não dá para fazer nada. É só olhar as pessoas sem Cristo ao seu redor. Não vivem, não vê nem os dias passar, não tem prazer nos dias. Aí correm atrás de alegrias passageiras. O cristão não precisa viver com alegrias passageiras. Ele pode ter alegria constante. Nem os problemas roubam a nossa alegria. Eu sei o que eu estou pregando nessa noite. Quantas vezes sendo perseguido. Na universidade, como eu estava lhe explicando, eu ficava lá, ninguém chegava perto. E aí falava assim, não vai lá não, que ele é crente louco. Vai contaminar vocês. Ficava tocando flauta, hinos, ou então lendo a Bíblia. Um dia, uma ambulância entrou com a sirene ligada dentro da universidade, eu ali vendo tudo. Entraram, pegaram um jovem com a maca que estava se debatendo todo e fluindo sangue pela boca, numa situação gravíssima. E eu disse assim, Jesus, por que tu permitiu que eu visse isto? Aí Jesus, você conhece Jesus? Ele fala na tua vida. Ele disse assim para mim, para que o meu nome fosse glorificado e que eles saibam que você me serve. Vai lá, impõe a mão sobre ele, eu vou curá-lo agora. Saí correndo, os bombeiros tentando ele tirar da maca para pôr lá, já dentro da ambulância. Eu disse, um momento. Pararam, ficaram me olhando, e o rapaz se batendo, jogando sangue pela boca. Eu pus, em nome de Jesus, como tu falaste, Rei dos Reis, seja curado agora, no nome de Cristo. O jovem parou de sair sangue da boca, olhou para mim e disse, o que aconteceu? Eu disse, Jesus chegou na tua vida. Desceu da maca, todo mundo ficou olhando espantado. No outro dia, na universidade, no mesmo lugar, já tinha um monte de gente me esperando lá para saber como é esse Jesus, quem é esse Jesus, que o Senhor pulou a mão e ele curou imediatamente. Ei, você tem esse Jesus 24 horas por dia. Deixa o mundo saber. Os dias que vivemos, versículo 16, são maus. Veja, quem não sabe? Todos nós. Ok, por isto, devido a isto, aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. O que vocês acham que esse versículo está dizendo? Que tipo de oportunidade? Eu fui estudar isso aqui. Procurei, li, tem em outros idiomas, que eu tenho Bíblia em outros idiomas. Eu fui procurar. Sabe o que eu encontrei? Eu encontrei o seguinte. Olha como diz o versículo. Os dias são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Sabe quem traz oportunidades para nós? É Cristo. Mas quantas vezes Ele traz e nós não estamos preparados para aproveitar as oportunidades? E aí o que acontece? Ele tem que procurar outra pessoa. Um dia, sabe que Deus me falou para ensinar, num culto de ensino? Pastor, guarda isso. Deus falou assim, olha, quando você fala mal de alguém, aqui acho que ninguém fala mal de ninguém, né? Quando você fala mal de alguém, esta tua palavra vai para o inferno e sai de lá uma ordem para sair demônios para ir lá fazer acontecer aquilo que você falou daquela pessoa. Mas quando você ora e clama por alguém, para Deus, sai a ordem no céu e Ele manda os anjos para ir lá cumprir aquilo que você está orando por aquela pessoa. Aí eu disse assim para aquela igreja naquele dia, eu disse assim, quem você está movimentando nos céus? Demônios ou anjos? É pesado, né? Mas é uma realidade. Por quê? Porque quem nos dá oportunidade é o Senhor. Imagina, você é salvo. Você tem um nome escrito no livro da vida. A vida eterna te espera. Te espera. A morte não tem poder sobre as nossas vidas. Acabou.
Lembra o que o apóstolo falou? Eu amo demais aquela passagem. Ele brinca com a morte. Onde está a morte? O teu aguilhão? Quer dizer, o que você pensava que você era, a morte? Ele estava dizendo assim: ei, o meu rei, o meu senhor, simplesmente te destruiu, morte. Você não tem mais poder sobre mim. Você pode glorificar o Senhor. A morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Era isso que ele estava dizendo. Ele questionou, ele brincou com a morte. Onde está a morte? Cadê o teu aguilhão? Ele estava dizendo, simplesmente, Jesus te destruiu. Ele riscou a cédula. Você não pode nem mais me acusar, porque o sangue de Cristo, veja, foi e pagou todos os meus miseráveis pecados. E se você realmente tem dúvida, vai lá e veja o túmulo vazio. É isso. Então, é Ele quem abre as oportunidades. Empresários, que deve ter aqui, veja, leva Jesus para a tua empresa. Faça cultos de adoração. É isso. Uma vez me chamaram uma grande empresa aqui, em São Paulo. Eu já morava aí no Sul. E aí, disse assim, olha, a gente soube que o senhor vai para a empresa e faz uma consultoria, e a empresa muda, tal, enfim. O senhor não poderia vir na nossa empresa? Sim, vou. Ele falou, mas por favor, não é para vir falar de Deus. Questões técnicas. Eu disse, então chama outro. Falei, sabe por quê? Eu não sei fazer nada. Quem vai fazer é o meu Deus. Eu só sou servo, eu vou lá para obedecer. Ele vai me dizer o que é para fazer. Tudo bem. Ele falou, não, então não. Para falar de Deus é melhor o senhor não vir. Passou o quê? Uns 3 meses, né? Passou 3 meses. Um dia esse homem me liga e disse assim, e ainda, o senhor poderia vir? Diz, traz o Pai, traz o Filho, traz o Espírito Santo, que a coisa aqui está tão difícil. Veja, porque o senhor vai ter que trazer todo mundo. Ele disse, o que o senhor precisa? Eu falei, reúne todos os funcionários, chama os familiares também, e coloca todos eles lá, me dá um microfone, veja, que eu tenho uma técnica fantástica que veio do céu, veja, que vai mudar toda essa situação. É assim. Cheguei lá, fizeram até um banquinho assim, passou para me subir, lotou, os funcionários, familiares, e Deus já tinha me dado a estratégia. E aí eu comecei a pregar o Evangelho. E dizer, veja, Deus permitiu que esta empresa chegasse nessa situação, porque Ele ama cada um de vocês que está aqui. E Ele vai mudar praticamente o futuro dessa companhia, com todas as pessoas que aqui participam. Talvez você tenha dificuldade de acreditar, mas eu quero dizer, eu não vim sozinho. E aí todo mundo olhando. Só estava eu lá. Eu disse, eu não sei fazer nada, eu disse. Eu não tenho poder para nada. Eu não conheço nada. Mas a pessoa que veio comigo, ela sabe tudo. Ela conhece tudo, ela conhece cada um de vocês que está aqui, e ela sabe exatamente o que cada um de vocês precisam. E Ele tem poder para mudar toda a situação e reverter a situação dessa empresa. Aí eu disse assim, se tem alguém aqui no meio dessa fábrica que acredita que o meu Jesus, que eu vim aqui falar, tem poder para mudar essa situação, levanta a mão que eu quero orar por você e você vai receber Cristo na tua vida. Li aquele monte de gente. Nisso, depois eu soube, a vendedora, que era responsável por toda a área de vendas, abria-se na minha frente, levantou a mão meio tímida assim. E veio para frente chorando. Orei por ela, recebeu a Cristo. Eu até questionei o Senhor, só essa mulher? Que coisa é essa? Deus falou, eu faço como eu quero, fica quieto. Se cala. Isso mesmo, Deus faz como Ele quer, não como a gente pensa. Muito bem. Passou uns 2, 3 meses, não me lembro mais. O dono da empresa me ligou e disse assim, olha, se o senhor puder voltar aqui, a gente gostaria. E aí eu voltei, ele me contou o que havia acontecido. A empresa estava já quase para fechar, a vendedora não conseguia fechar mais nenhum pedido, nada de nada. Veja, e as vendas, se não tem vendas, porque se produz, nada, e não tem faturamento, não tem dinheiro para nada. A empresa já estava quase fechando, e aí
essa vendedora, que era a melhor vendedora, estava diante de uma grande negociação que tinha se entregado para Jesus. E aí, já estava no meio da negociação e estava perdendo a negociação. Nisso o telefone tocou lá da secretária desse diretor dessa empresa. E esse diretor disse, eu vou ter que atender lá. É uma ligação internacional e não dá para transferir, eu vou ter que atender lá. E aí estava todo o orçamento dela e dos concorrentes, tudo assim em cima da mesa, e praticamente ela já estava perdendo. Veja, ela colocou a mão e disse, se o Deus daquele homem é real, é verdadeiro, Ele tem poder para reverter essa situação. E eu vou sair daqui com esse pedido. Eu creio, em nome de Jesus, pelo que eu ouvi de que o Deus dele faz. Que coisa. Ela me contou isso depois. Passou alguns minutos, o homem voltou, só perguntou assim para ela, onde nós estávamos mesmo? Ela pegou o pedido, que faltava ele assinar, só faltava o senhor assinar o pedido, e pôs assim em direção a ele. Então me dá aqui, e assinou o pedido. Ela saiu quietinha com o pedido na bolsa, e correndo, e lá fora caiu num pranto, e começou a glorificar. E não é que esse Deus é vivo mesmo, e não é que esse Deus vivo é tremendo. A empresa teve que comprar máquinas, teve que contratar funcionários, cresceu, e depois nos chamaram lá, para que o nome do Senhor fosse glorificado, para fazer outro culto de adoração ao Senhor. Entenda, veja, só é possível contar testemunho quando a gente acredita, senão a vida é normal, segue a vida. Um esforço, ganha alguma coisa, perde outra. Não, com Cristo é ganha e ganha. Mas com Cristo, sem Cristo, só pela misericórdia. Versículo 17. Não hajam como pessoas sem juízo. Estou lendo Efésios 5, versículo 17. Mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Olha um minuto aqui, olha um minuto aqui. Vira para a pessoa ao seu lado e diz assim, ó, seja quem for, família ou não. Você sabe o que Deus quer que você faça? Meu Deus, não te dá temor? A mim me dá temor. Se alguém me faz uma pergunta dessa, me dá temor. Entenderam? Se alguém me faz uma pergunta dessa, minha esposa já fez. Em situações que a gente não sabia o que fazer, ela perguntou, disse assim, veja, você sabe o que Deus quer fazer nessa situação? Eu já tive diante de situações, irmãos, para vocês terem ideia, veja, que eu estava debaixo de uma provocação de ateus terrível, que chegaram a dizer assim para mim, cadê o teu Deus, Daniel? E zombaram. Cadê o teu Deus? Você não disse que você fala com ele? Eu me lembro, é difícil controlar as emoções. Quem sabe se você gritar, talvez ele está viajando. Por isso que ele não pode te ouvir. Talvez ele está tão distante que não consegue nem lembrar que você existe. E eu internamente orando e pedindo a misericórdia de Deus. Era um homem, era meu chefe da área de pesquisa. Não havia solução para um problema gravíssimo nos trens de pouso, em um monte de outras coisas. E aí Deus me tomou e disse assim, hoje mesmo, o meu Senhor vai me dar a solução sobre esse assunto. Quando ele foi embora, eu disse, o que eu fiz? O que eu fiz? Aí vem o Senhor, ei filho, fui eu que falei essa palavra, você não falou nada. Eu só usei a tua boca. Só. E me deu a solução do maior e mais potente lubrificante que existe no mundo. No mundo. Aí queriam vender essa patente. Eu disse, não, ninguém vai vender nada. Nós vamos dar isso para o mundo todo. Porque isso veio do céu. Veio do céu.
Praticamente, o resultado, quando fizemos os testes, ele quebrou algumas leis da física. A lei da física é o seguinte: quanto maior a força, veja, maior é o atrito. Se eu quero empurrar essa Bíblia aqui, veja, e estou jogando força nela, o atrito entre ela e aqui está muito forte. Isso é a lei da física. Quando você põe esse lubrificante entre as duas faces, veja, quanto maior a carga, menor é o atrito. Mas espera, para, pastor. A física ensina o quanto. É a física mesmo. Mas o nosso Deus tem poder para mudar a física. Porque só existe física porque Ele criou a física. É isto. Nosso Deus, Ele muda o que for necessário. Para que o nome dEle seja glorificado e todos saibam que você serve um Deus que é vivo, Ele muda a física, Ele muda o que precisar. Ele levanta o morto. Ele sara o que é enfermo de uma enfermidade desenganada pelos médicos. Ele vai lá e desfaz o que os médicos disseram. Não tem mais, espera a sua morte. Já estamos indo para os minutos finais. 1 Tessalonicenses 4:11. Procurem viver em paz. Tratem dos seus próprios assuntos. Vivam do seu próprio trabalho. Versículo 12. Assim, aqueles que não são cristãos, se eu fizer assim, respeitarão, e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Já vamos encerrar. Estava trabalhando na Alemanha, trabalhei muito lá. E aí eu estava voltando de um compromisso, passei por uma praça e havia um grupo bem pequeno, eram 3 pessoas, uma pessoa com o microfone na mão, num caixote de maçã, para ficar um pouquinho mais alto, no meio da praça, uma praça muito importante, em Hannover, pregando o evangelho, falando de Jesus. Muito bem. Quando eu vi aquilo, eu falei, opa, aí tinha umas pessoas, 2 pessoas ou 3 entregando folheto. Fui lá até aquela pessoa, que estava até um pouco longe do irmão que estava pregando. Pedi, pode me dar alguns folhetos? Pode. Não perguntou meu nome, não perguntou se eu era crente, nem nada. Nunca tinha visto aquelas pessoas. Saí entregando folheto. Estava entregando, já tinha entregado alguns folhetos. O irmão que estava com o microfone disse assim no microfone: agora nós vamos ouvir uma palavra pelo nosso irmão. E apontou para mim. Eu olhei para trás. Ele disse, é você mesmo. Você veio do Brasil. Venha pregar. Cheguei perto dele. Ele queria me dar um microfone. Eu disse, meu irmão, meu alemão não é suficiente para pregar. É muito técnico. Ele pôs a mão no meu ombro. E todas as vezes que eu conto esse testemunho, eu sinto o calor da mão dele, pastor. E disse assim, meu irmão, você não vai pregar, o Espírito Santo vai falar por você. Vocês querem essa palavra profética? O Espírito Santo vai falar por você. Abra sua boca, fale de Jesus, mude o seu testemunho. Comece a ser uma pessoa alegre, para todos saberem que você tem um Cristo, que é o Rei, o dono da alegria. E Ele vai declarar alegria sobre a tua família, sobre a tua casa. Mas você não sabe o que você está falando, pastor, eu tenho tantos problemas. Os problemas vão bater em retirada, porque a alegria vai chegar e eles não vão ter mais espaço. Eu só falei assim, me dá esse microfone. Subi na caixa de maçã e comecei a pregar. Falei palavras que não tem ideia, se você me pedisse para traduzir, eu não sei o que eu estava pregando. O Espírito Santo tomou a minha boca, comecei a pregar, foi ajuntando gente, e daqui a pouco, veja, um homem bem lá no final, assim, bem alto, mais alto do que quase todos os que estavam lá, ele gritou assim, o que é que o teu Jesus pode fazer por mim, que o meu dinheiro não faça? Pregar no Brasil é uma beleza, né? Vai pregar na Alemanha.
Eu não tinha resposta, eu só disse assim: então, Jesus. Jesus falou assim para mim: diz para ele que o dinheiro dele não compra passagem para ir para o céu, só o meu sangue. E diz para ele que o dinheiro dele não consegue dar o sono, porque eu tirei o sono dele já fazem 2 semanas, para que ele estivesse aqui e você falasse do meu nome para ele. Porque sou eu quem dá o sono. Aleluia. Quando eu terminei de falar, glórias a Deus, glórias a Deus. Quando eu terminei de falar, esse homem deu um grito, abriu um clarão assim no meio daquela pequena multidão e disse: This is Jesus. Nesse momento, eu preciso desse Jesus nesse momento. E aí eu disse: então vem. Ele veio, se ajoelhou, não mandei ele se ajoelhar, se ajoelhou, veja, e impus a mão sobre ele, recebeu a Cristo, chorou e ficou esperando terminar. Quando terminou, ele disse assim: o senhor não pode ir para minha casa? Eu quero que o senhor fale desse Jesus para toda a minha família. Era um homem riquíssimo. Ele morava com toda a família numa vila fechada, pastor, era só da família. Me levou no salão de festa, falou: espera aqui, vou trazer toda a família. Trouxe toda a família, até o bisavô. E puseram o bisavô dele num banquinho assim, bem pertinho de mim. E ele olhando para mim: o que esse homem vai falar? Aí vem o empresário, não perguntou meu nome. Eles não precisam saber nosso nome, mas eles têm que saber o nome do nosso Deus. Olhou para toda a família e disse assim: encontrei esse homem lá, falando de um Jesus lá na praça. E enquanto ele falava do Jesus dele, algo encheu meu coração, veja, de uma alegria tão grande, que eu aceitei esse Jesus. E eu não posso ficar só eu com esse Jesus. Eu quero, é tão maravilhoso, que eu quero para toda a minha família. Então, ele vai falar desse Jesus, e quando ele abre a boca e começa a falar de Jesus, esse Jesus fica do lado dele, porque é impossível ficarmos sem receber algo diferente. Ele pregou, não preguei nada. O homem já estava, sabe o novo convertido? Cheio do fogo de Deus, que coisa tremenda. Aí comecei a ministrar, sei lá, 5 minutos, falei, nem isso. O velhinho que estava aqui, o bisavô, que era muito honrado na família, eu perguntei assim: é hora de fazer um apelo. Algum de vocês gostaria também de se entregar para Jesus? Aquele silêncio. O velhinho levantou a mão e disse, igual o neto: esse Jesus eu quero também. Quando ele se entregou, a família começou a chorar e vim tudo para frente. Virou uma igreja naquele lugar, ele sustenta missionários até hoje. Veja, se tornou alguém, veja, usado por Deus tremendamente para a glória do Senhor. Ei, Cristo é vivo, Ele é real, o Senhor está aqui nesta noite. Mas é nós que temos que decidir, é nós. Ele não força, Ele não força. Sou eu e você que, depois de receber o fogo do Senhor, é que temos que forçar as pessoas a entrar no Evangelho. É isso aí, tem que ler a Bíblia, exatamente. Força-os a entrar, Jesus diz. Mas nós, convertidos, temos que ir lá e forçar. Os nossos familiares, tem pessoas: não fala para esse não, porque acho que talvez ele não vai gostar. Ei, se você estiver cheio do Espírito Santo, os demônios todos vão ter que bater em retirada, como quando você começar a falar de Jesus. Jesus, esse nome tem poder, mas ele só manifesta o poder quando ele está em nós. Você, veja, não é agente secreto, você é filho de Deus no meio deste mundo, porque Deus nos colocou nesse tempo, nesta época, e falta pouco para terminar tudo isto. Então, invista, gasta tempo falando de Jesus, vivendo com Jesus, pedindo cada dia mais a unção dele e a graça, sem medo. Tem um enfermo, você sabe que teu vizinho está enfermo? Ore ao Senhor, fala: Pai, me usa, eu vou lá orar por aquele enfermo. Entrei uma vez no hospital lá para orar por um homem que tinha levado, veja, quase que 67, deu 67 pontos. Colocaram uma faca na barriga dele e foram puxando até em cima no peito. Foi assim, irmão?
E a empregada, era amigo, conhecida, a empregada chamou vários pastores, ninguém quis ir lá orar. Aí ela estava em casa, tinha acabado de chegar, aí ela contou a mesma história. Você não poderia ir lá orar? Eu só perguntei assim, Jesus, para ir? Vai. O homem estava morrendo. Segundo os médicos, ele não ia sobreviver. Fui lá no hospital, ela me disse onde estava, em Timbó mesmo. Cheguei no hospital, o homem estava lá no leito. Quando eu cheguei na porta do hospital, do quarto dele, ele olhou para mim e disse assim, o senhor é diferente. Você quer essa palavra profética sobre a sua vida? Você é diferente. Você é diferente. Eu sei que quando o senhor for orar, eu vou ser curado. Oh, que coisa gloriosa. Pronto, acabou o problema. Já fui lá. Então, em nome de Jesus, ser curado. Estendi a mão, ele saiu do leito. Veja, e aí, outra pessoa que estava lá no mesmo quarto, que estava também com um monte de problema, falou, quando viu o homem de pé, que não tinha força nem para se mover, veja, curado, chorando, eu abraçado com ele, falou, o senhor pode orar por mim também? Veja, orei. Aí as pessoas dos outros quartos começaram a me chamar, fui entrando nos outros quartos, e Jesus curou muitas pessoas naquele dia, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Se acham que eu sou louco mesmo, louco por Jesus, louco pela sua graça, louco pelo seu amor, louco pela salvação. Então, em nome de Jesus, esse singelo testemunho, essa singela experiência, fazer você pensar, pense, mas mude. Jesus não é particular meu, é de todos nós, mas precisa entrega, que é a coisa mais complicada para nós seres humanos. A gente não quer entregar e abrir mão da nossa vontade. Quer saber? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele abriu mão da vontade dele por Deus. Ele olhou, o pai disse, filho, e aí? Veja, ele disse, pai, se possível, passa de mim esse cálice, na nossa tradução. Sabe como é no original, no hebraico? Quem fala hebraico aí, veja, é bem diferente. No hebraico diz assim, pai, tu conhece a minha vontade. Mas eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a tua. Você não está aqui para fazer a sua vontade, você está aqui para fazer a vontade de Deus. De Deus. Alguém nesta noite, coloque-se de pé, alguém nesta noite que gostaria de tomar uma decisão, como aquele homem na Alemanha tomar uma decisão de ser tocado de uma forma poderosa pelo Espírito Santo e sair daqui sem medo, tocando os enfermos e vendo eles serem curados, sair daqui sem medo e levar o evangelho lá para aquele seu familiar, que já até pôs você para fora da casa dele, quando você tentou falar de Cristo. Dessa vez você vai chegar cheio do Espírito de Deus, ele vai dizer, que bom que você veio. Alguém nesta noite que gostaria, que tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui à frente para nós orarmos juntos, levantarmos um clamor junto. Veja, então eu gostaria que você viesse aqui à frente, eu gostaria de orar com você, eu gostaria de levantar um clamor juntamente com esta igreja, veja, e para ouvir testemunhos, pastor, do que vai acontecer. Não é por minha causa, é por sua causa, porque o Espírito de Deus, ele honra quando tomamos decisão. Que bom, filho, pode vir, vem aqui pertinho de mim, que bom. Glórias a Deus, glórias a Deus. Que bom, meu amado, que bom, meu querido, que bom estar aqui, oh, meu amado. Venham, que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe. Vocês podem glorificar o Senhor? Ei, glorifica o Senhor, abra sua boca. Mande glória a Deus para o céu. Abra sua boca, pode bater palmas. Glorifica o Senhor. Você sabe o que está acontecendo aqui? Você sabe o que está acontecendo aqui nesta noite? Eles acreditaram no que ouviram,
Porque o Espírito de Deus é tremendo. Quando você acredita que Ele pode operar, veja, você vai sair daqui diferente do que entrou. Você vai sair diferente, porque você acreditou que o Espírito de Deus quer te usar, pode te usar e vai te usar. Não tenha mais medo de orar pelos enfermos. Não tenha mais medo de falar de Jesus aonde você estiver. Se alguém rejeitar, não tem problema. Entrega essa pessoa para o Senhor, porque Deus vai dar outra oportunidade para ela. Não tem problema. E quem sabe Ele vai voltar para você ainda. E você ainda vai falar de Jesus para essa pessoa que rejeitou. Se você tem um familiar que não é crente, vai lá. Veja, vai na casa dele. Leva Jesus para ele. Veja, se precisar, pede para fazer um culto lá na casa dele, vai com a sua família e cultua o Senhor e deixa a glória de Deus descer sobre aquela casa. É isto, a chama de Deus quer acender. Lembra o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo? A Bíblia não diz isso, eu penso isso, pastor, mas a Bíblia não dá esse detalhe. Ele vira para Timóteo assim: Timóteo, acende a chama que há em ti. A impressão que dá é que ele tocou o peito assim de Timóteo. Me permite aqui, irmão, me permite. Eu acho que ele tocou o peito e disse assim: ei, Timóteo, acende a chama que é em ti. Você pode tocar no irmão, na irmã do lado aí, veja, e profetizar sobre ele: ei, acende a chama que há em ti. O Espírito de Deus já está na tua vida. Acende essa chama. Oh, glórias a Deus. Se é batizado com o Espírito Santo, fala línguas estranhas. Veja, se não é batizado, peça o batismo. Peça o batismo. Ele é quem batiza. Ele quer te encher do Espírito de Deus, para que o mundo não te atrapalhe mais, para que a ansiedade não encontre mais lugar na sua vida. Ei, glórias a Deus. Fechem os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, esses momentos tão especiais que aqui passamos, Senhor. Esta igreja é tua, Pai. Esta igreja é tua, Senhor. Pai, Tu és quem opera, Tu és quem fala, Tu és quem toca, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, faz o que te dá prazer em nossas vidas, Pai, que é que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Pai, faz o que te dá prazer, Senhor, e nos usa com as Tuas mãos. Nós não sabemos nada, nós não somos nada, mas Tu és tudo, Pai. Tu és Rei, Tu és Senhor, Tu és nosso Cristo, é o nosso Salvador. Pai, o Teu amor foi derramado na cruz do Calvário por cada um de nós, Senhor. O Teu amor, Senhor, nos deu o direito de vida eterna, Pai. Então, eis-nos aqui, Pai, eis-nos aqui. Acende a chama que há em nós pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Oh, glórias a Deus. Estou ouvindo línguas estranhas aí, que coisa boa. Se é batizado com o Espírito Santo, pode falar línguas estranhas. Não tem problema não, né, pastor? Se falar língua estranha. Não tem, o pastor autorizou. Viu? Pode falar. Que Deus os abençoe, amados. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado, pastor Hamilton, pelo seu carinho. Obrigado, pastor Anselmo, os demais pastores. Muito obrigado por dar a oportunidade de nós falarmos de quem é Cristo para nós. Olha, se alguma coisa que foi tratado, você sentiu algo diferente, dá vazão a isto. Dá vazão. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, isso, pode continuar, tocando bem suave. Olha aqui, não tem nada de diferente em mim, nada. Sou exatamente igual a vocês. Para alguns eu sou louco. Minha esposa sabe disso. Para alguns, quando todo mundo está dizendo, não adianta, que lá não tem mais nada. E aí eu vou perguntar para Jesus. Jesus. Digo, é verdade, pai? Jesus fala, não, filho, vai lá. Agora é o começo, não é o término.
Você quer essa palavra profética? Agora é o começo, não é o término. Não terminou para você, não terminou para você, começou para você, para cada um de nós. Abra a sua boca e deixa Deus te usar. Os enfermos precisam ser curados. As pessoas que não conhecem Jesus precisam sentir esse fogo, essa chama da presença de Cristo na tua vida. Vai e fale sem medo. Receba meu abraço da minha esposa. Deus abençoe. Aprendi a amar essa igreja. Aprendi a amar. Eu me lembro do pastor Hamilton, de sua esposa. Veja, e sinto um carinho por eles. Aprendi a amá-los. Quebrou todas as regras. Bom, eu sou assembleiano. Veja, ninguém nem sabe que eu sou assembleiano, acho. Entendeu? Isso aí. Veja, quer saber? Eu sou batista. Isso aí, eu sou batista. E amo os batistas. E amo os batistas. E olho para o rosto de cada um de vocês e agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Quer saber? Isto é só o começo do que Deus quer fazer. É só o começo, pastor Hamilton. Tem muito mais. Deus os abençoe. Amém. Aplauda o Senhor se você foi abençoado por Deus essa noite. Glória a Deus.